Um termo que surgiu no debate público a partir de alguns influenciadores americanos e aqui no Brasil através do professor Olavo de Carvalho é globalismo. A denúncia do que seria o globalismo, que basicamente se resume em agentes de representação notável com interesses de organizar órgãos supranacionais que intentassem um governo global. O senhor concorda com essa interpretação? O que o senhor entende por isso e que agentes são esses? Eu acho que isso é parte do globalismo. Eu acho que essa maneira de ver o globalismo ela é um pouco, ela leva para algo um pouco limitado, quer dizer, de ver o globalismo apenas como a tentativa de criação de instituições globais ou de usar as instituições globais para influenciar nos países. Isso é parte da coisa. Eu acho que o mais grave, digamos, do globalismo é na mente e no pensamento, né? Eu acho que o globalismo ele é perigoso porque ele é sobretudo um sistema de pensamento ou de antipensamento, né? Eu vejo o globalismo muito como o processo pelo qual a ideologia marxista, a partir do começo dos anos 90, sobretudo a partir mais ou menos do ano 2000, ela penetra na globalização econômica e faz dela o veículo da sua propagação. E então, justamente através da globalização, começa a entrar com a sua agenda em temas como ideologia de gênero, em temas como o ambientalismo distorcido e outros, e começa, sobretudo, a controlar o discurso, né? A controlar o discurso, a dizer o que você pode dizer e o que você não pode dizer. E cada vez o que você pode dizer é menos, ocupa um menor espaço. Então, eu vejo mais o globalismo assim, aquela ideia de que né, o marxismo descobriu que ele não precisa controlar os meios de produção econômica quando ele pode controlar os meios de produção de ideias, né? Então, que é o que vinha acontecendo. E é através desse controle das ideias que essa corrente começa a capturar instituições e começa, a partir dessas instituições, tentar né, agir para diminuir justamente as identidades nacionais e as identidades pessoais também, né? Porque, no fundo, é isso. Parte do problema só é a diluição das identidades nacionais. O fundamental é a diluição da própria identidade do indivíduo, do ser humano, né? E o achatamento do ser humano, que, a meu ver, é o projeto marxista. Por isso é o problema, né? Então, não é questão de dominação mundial, assim, porque quer que a ONU domine, não é isso. Eu acho que não é isso, né? A utilização de todos os instrumentos para a diluição da nação e para o achatamento do ser humano. Isso é que eu acho que é realmente o grave do globalismo, né? É claro que a palavra globalismo remete a essa questão dos organismos multilaterais, mas eu acho que isso é um instrumento, né? É um instrumento. A ordem globalista, por isso que as pessoas perguntam onde é que está o globalismo. Claro, ele não está em um lugar, porque ele é um sistema. Ele é um sistema, como eu digo, de antipensamento, que meio que começou a se replicar sozinho na cabeça das pessoas. É por isso que eu acho que ele é tão difícil também, porque se fosse uma instituição, né, aqui Central Mundial do Globalismo, você vai lá e você toma, né, ou tenta tomar. Mas o problema é que é como se fosse um vírus de computador que se espalhou na cabeça das pessoas. Como eu digo, a gente vê o globalismo, eu enxergo o globalismo como né, o pensamento marxista capturando a globalização, né? Então, nossa ideia é libertar a globalização dessa captura, né? Globalização é uma coisa extraordinária que permite tanta coisa, permite, né, uma interação super democrática entre as pessoas, né? E isso tem que ser preservado graças à abertura de mercados, à abertura de conexões de toda a ordem. Então, o que é preciso eu digo assim, né, o que aconteceu é que o marxismo sentou na cadeira de piloto da globalização. É tirar daí. E nós vamos sentar na cadeira de piloto, né? Essa que é o que a gente precisa fazer. Eu digo assim, né, quem tenta representar essa linha que vê, né, o ser humano com uma dimensão, né, mais rica, acho que sim, vê a nação como algo que tem que ser uma comunidade orgânica, etc., né?
Então, nada contra a globalização, absolutamente, ao contrário, né? Ao contrário, é libertar a globalização para que ela volte a servir, para que ela sirva ao ser humano, né? Então, isso tem a ver, evidentemente, com, no caso do Brasil, muito claramente, né? Precisamos da economia liberal, precisamos da abertura econômica, porque uma economia fechada, sufocada e sufocante foi parte do projeto de um país sufocado, de um país que deixava de ser nação. Então, eu acho que isso é fundamental. Acho que a esperança para nós, para o mundo, é a conexão de um pensamento nacionalista, conservador, na base, com uma economia liberal aberta, né? Essa é uma filosofia, né, humanista, liberal, e que tem lugar também para a fé, que essa filosofia, essa visão de mundo, esteja no comando da globalização, né? E permita que a globalização seja algo para ampliar os horizontes do ser humano. Então, nós temos que quebrar o amálgama marxista-liberal, que é o globalismo, né? E transformar isso num amálgama conservador-liberal. Essa é a grande tarefa.